Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Nós iniciamos agora, a nossa primeira aula sobre a disciplina Comunicação e Linguagem. Aqui atrás nós temos uma parede branca com pontos interconectados e do nosso lado esquerdo a mensagem EAD, mudando realidades. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu estou de vestido azul com detalhes brancos, cabelo amarrado, eu uso óculos e uma sandália na cor clara. Então nós vamos iniciar nossa disciplina, com essa aula 1, Comunicação e Linguagem, e nós vamos partir agora qual será o percurso dessa aula, tá bom? O nosso ponto principal será a redação oficial e, para um conhecimento específico em relação à documentação oficial, nós teremos o Manual de Redação da Presidência da República, que está disponibilizado lá no AVA e, consequentemente, vocês terão um questionário que será atividade de percurso 1. Então, vamos lá. Diretrizes para a elaboração de comunicações oficiais. A finalidade da língua é comunicar, quer pela fala ou pela escrita, tá? Para que haja comunicação, são necessários alguém que comunique, algo a ser comunicado e alguém que receba essa comunicação. Então, nós temos esses 3 pontos. No caso da redação oficial, quem comunica é sempre o serviço público. Este, esta ou aquele, aquela, ministério, secretaria, departamento, divisão, serviço, seção. O que se comunica? Sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão que comunica. E o destinatário é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros poderes. Redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Aqui, tem a imagem do manual que consta no AVA e nós trazemos aqui os atributos da redação oficial: clareza e precisão, objetividade, concisão, coesão e coerência, impessoalidade, formalidade e padronização e o uso da norma padrão da língua portuguesa. Os atributos da redação oficial. Vamos aqui trazendo um ofício. Vejam aqui, ele coloca as partes, do documento, nessa lateral aqui, nessa coluna, e aqui os detalhes, tá? Então, quando vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar explicação sobre cabeçalho, a identificação do expediente, local e data do documento, o endereçamento, assunto, texto do documento, os fechos, a identificação do signatário e a numeração das páginas. São todos partes de um documento oficial com as explicações aqui nas laterais. Nós vamos analisar isso mais à frente. Vejam aqui, o ofício e aí a identificação de cada pontinho, tá? Cabeçalho, expediente, local e data, o endereçamento, o assunto aqui, Depois vem o texto do documento, o fecho e o signatário. Então, são todos esses elementos que precisam constar no documento. Vamos ver cada um? Cabeçalho é utilizado apenas na primeira página de cada documento, centralizado, com o brasão de armas da República na parte superior da página, juntamente com o nome do órgão oficial e de órgãos secundários, caso precise, tá aqui, certo? Expediente, identificação do expediente. Os documentos oficiais devem ter identificação. É necessária a presença do nome
do documento, formado pelo nome do expediente e pela abreviatura N, além do número, do ano e da sigla usual do setor que está expedindo o documento, sendo estes últimos separados por uma barra. Tudo isso alinhado à margem esquerda da página, como está aqui no exemplo, ó. Essa parte aqui, ó. Local e data alinhados à margem direita da página, é necessário informar a cidade em que está sendo expedido o documento, sem nenhuma menção sobre o estado. Além disso, informar a data do documento. Bem aqui, ó. Número 3 aí. Brasília, 3 de março de 2018. Endereçamento. Nesta parte, haverá informação de quem receberá o documento. Desse modo, é necessária a presença de alguns dados do destinatário, como o vocativo correto, seu nome, cargo, endereço, e essas informações são alinhadas à esquerda da página. Vejam aqui, ó. A Sua Excelência o Senhor, aí vem o nome, ministro de Estado, o endereço, tudo completo. O assunto deve dar uma ideia geral do conteúdo do documento, de forma sucinta. Vejam aqui, ó. Debates sobre o Plano Nacional da Pessoa com Deficiência. O texto do documento. Num documento oficial, é necessário que a sua estrutura contenha introdução, apresentando o objetivo do documento, o desenvolvimento, onde o assunto será detalhado, e uma conclusão, de modo a afirmar a posição sobre o assunto. No caso, nessa parte aqui, é o texto do documento. Fechos. Os fechos de comunicações oficiais objetivas são utilizados para saudar o destinatário, além de arrematar o texto final, né? É utilizado o termo respeitosamente para autoridades de hierarquia superior e atenciosamente para hierarquia inferior e demais casos. Aqui no caso, atenciosamente. Assinatura. Salvo as comunicações assinadas pelo Presidente da República, todos os ofícios devem conter o signatário, ou seja, a identificação do remetente, com seu nome e o cargo ocupado. O alinhamento é centralizado. Está aqui exemplificado no número 8. Paginação. A partir da segunda página é necessário haver numeração. E a formatação do documento está grafada no ofício exemplificado, com o distanciamento necessário entre as bordas e alguns elementos do documento. Vejam aí que está bem identificado, ó, 2 centímetros, 1,5, 5 aqui, 3. Então, é só seguir o modelo que vocês têm disponível. Linguagem. A necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos e expedientes oficiais decorre, de um lado, do próprio caráter público desses atos e comunicações, de outro, de sua finalidade. Os atos oficiais, aqui entendidos como atos de caráter normativo, ou estabelecem regras para a conduta dos cidadãos, ou regulam o funcionamento de órgãos e entidades públicas, o que só é alcançado se em sua elaboração for empregada a linguagem adequada. O mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja finalidade principal é a de informar com clareza e objetividade. Em resumo, os principais documentos oficiais são: ofício, utilizados para comunicação entre órgãos de diferentes hierarquias ou para comunicados de maior formalidade. Memorandos, usados para comunicação interna entre órgãos de um mesmo nível hierárquico ou para avisos de menor formalidade. Avisos destinados a comunicações entre autoridades de mesmo nível hierárquico, como ministros, agora incorporados ao padrão ofício. Atestados, documentos que certificam a veracidade de um fato. Relatório, o documento que apresenta informação sobre determinado assunto, projeto ou atividade. Instrução normativa, um documento que estabelece normas e procedimentos
para órgãos públicos. Portarias, atos administrativos que regulamentam a atuação dos órgãos públicos. Decretos, atos administrativos que estabelecem normas de caráter geral, geralmente assinados pelo presidente da República. Atas, documentos que registram as ocorrências de uma reunião ou um evento formal. Requerimentos, documentos que solicitam algo a uma autoridade ou órgão público. Certidões, documentos que comprovam a existência de um registro ou fato. Siglas é outro ponto que a gente precisa prestar atenção nos documentos oficiais. Não se deve fazer uso indiscriminado de siglas e acrônimos. Seu uso deverá restringir-se às formas já existentes e consagradas. No caso de atos normativos, recomenda-se desprezar as formas popularizadas, que não estejam previstas em algum dispositivo legal. As siglas e os acrônimos devem ser escritos no mesmo corpo do texto, sem o uso de pontos intermediários ou finais. Dispensa-se o uso da expressão designada por extenso unicamente para representar nome de partidos políticos e de empresas comerciais, quando a forma abreviada já se tornou sinônimo do próprio nome, exceto quando se tratar de empresas públicas ou estatais. Na primeira citação, a expressão designada deve vir escrita por extenso, de forma completa e correta, sempre antes de sua sigla ou acrônimo respectivo, separados por travessão. A língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra a sua simplicidade. Atenção aqui, tá? Então, o uso do padrão culto não significa empregar a língua de modo rebuscado ou utilizar figuras de linguagem próprias do estilo literário. Não é o objetivo, tá? A consulta ao dicionário e à gramática é imperativa na redação de um bom texto. Pode-se concluir que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. O que há é o uso da norma padrão nos atos e nas comunicações oficiais. É claro que haverá preferência pelo uso de determinadas expressões, ou será obedecida certa tradição no emprego das formas sintáticas, mas isso não implica necessariamente que se consagre a utilização de uma forma de linguagem burocrática. O jargão burocrático, como todo jargão, deve ser evitado, pois terá sempre sua compreensão limitada. Aqui algumas referências que estão no AVA e vocês podem acessar, né, para ler, para fazer as suas anotações. O primeiro é o Manual de Redação da Presidência da República, o segundo são dicas de português. Aqui nós temos redação oficial relacionada à ata, aqui há ofício, aqui redação oficial seria a parte 2, pontuando coesão, coerência e precisão. Aqui nós temos também relacionada à redação oficial, pontuando linguagem na comunicação oficial e, por último, aqui, nesses slides, pronome de tratamento. Então, pessoal, aqui a gente encerra, né, a aula 1 sobre comunicação e linguagem. São pontos importantíssimos, né, na escrita, na produção e no entendimento desses documentos oficiais para o exercício profissional. Até a próxima aula.
Educação à distância, mudando realidades.